Bom, boa tarde, dando início ao nosso evento Processando aos Sábados, com as nossas convidadas, Luciana Moraes, aqui da Log Lab. Agradecemos a presença das professoras e vamos iniciar ao nosso sábado com a Milene. E aí, então, vou aqui fazer uma breve apresentação e agradecer o convite por aceitar, né, esse nosso convite de sábado à tarde, que a gente sabe que é um horário um pouco ingrato, mas é engraçado que os alunos gostam desse horário, porque eles acham que é um horário também tranquilo, mais tranquilo para eles participarem. Muitos trabalham, às vezes sábado de manhã, e eles, né, muitos preferem o horário do sábado à tarde. Então, Milene, que vai ser nossa primeira palestrante do sábado, é bacharel em informática pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em computação também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em informática pela PUC do Rio de Janeiro. É professora desde 1994, atua tanto na graduação quanto na pós-graduação. Suas áreas de interesse e atua fortemente na área de interação humano-computador, mas também desenvolve estudos, pesquisas em outras áreas relacionadas, como End-User Development, visualização, que eu não entendi bem aqui, esse DE, Milene, você pode dizer o que é isso? DE? Da onde? Onde é que você está vendo isso? É no Lattes? Lá no seu Lattes. Deixa eu ver o que está escrito lá. Narrativas digitais interativas e objetos de aprendizagem. É participante ativa da Comissão Especial de Interação Humano-Computador da Sociedade Brasileira de Computação, membro efetivo da SBC, e vem sempre colaborando com a comunidade computador. Então, queremos dar as boas-vindas à Milene, tenho certeza que a presença dela e a palestra dela vai ser enriquecedora para as disciplinas envolvidas diretamente nesse sábado. Então, nós temos disciplinas optativas nos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação, e esse convite para esse evento Processando aos Sábados foi uma iniciativa dos professores Cristiano, Maciel e Eunice para as disciplinas desse semestre flexibilizado, que a gente chama aqui na UFMT, que são as disciplinas que estão sendo ofertadas no formato online, com uso de TICs, que é a disciplina Tópicos Especiais em Engenharia de Software, que é do professor Cristiano, e Informática Aplicada à Educação, que está com a professora Eunice, que sou eu. Tá? Então, eu vou passar ele, e aí, ao final da palestra, a gente pode abrir para perguntas e respostas, um momento de interação aí com os alunos. Obrigada. Ok, eu queria primeiro agradecer o convite, né? Obrigada, Eunice, obrigada, Cristiano. É muito bom estar em Cuiabá de novo, não necessariamente ao vivo estamos, né? Só não presencialmente. Fui lá olhar no Lattes, Eunice. O Lattes enlouqueceu lá, ele botou um erro ali no meio, já deixei aberto para depois da palestra corrigir o que ele fez lá. Ele botou uns símbolozinhos, era só visualização. E eu juro para você, mesmo. Eu pensei que fosse alguma tecnologia que eu não conhecesse. Eu falei, deve ser algum código de IHC inovador que eu não conheço. Não sei como é que aquilo apareceu, mas depois eu corrijo. Bom, como a Eunice já me apresentou, né? Deixa eu já ir compartilhando aqui meu PowerPoint. Foi? Ok. Eu sou professora, então, né, da PUC do Rio Grande do Sul há 26 anos já. Trabalho nos nossos cursos de graduação e pós-graduação. No momento, assim, na graduação, eu trabalho no curso de Engenharia de Software, com a disciplina de Fundamentos, né, de IHC, Fundamentos de Interação Humano-Computador. E no pós-graduação, nesse semestre, com a disciplina de Projeto de Interfaces. Lá varia, cada semestre a gente tem uma disciplina diferente. Como eu estou coordenando, né, o nosso curso de pós-graduação no momento, então eu tenho só apenas essas duas
disciplinas. Então, a minha ideia aqui é discutir um pouco com vocês sobre uma das linhas de pesquisa que a gente tem trabalhado atualmente. Vocês vão assistir isso em primeira mão, porque eu tenho vários alunos, eu vou apresentar os trabalhos deles trabalhando sobre esse tema, mas eu nunca tinha feito assim, uma apresentação juntando tudo isso. Então, assim, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom vocês estão vendo em primeira mão, o lado ruim vocês estão vendo em primeira mão. Então, assim como eu posso falar, então, a apresentação foi construída para vocês, assim como eu posso falar em 20 minutos, eu posso levar umas 4 horas. Né? Eu vou tentar. Quando eu olhar para o ladinho assim, gente, aqui do lado de lá tá o meu PowerPoint, eu vejo quanto tempo eu estou levando. Bom, então, foi um nome bonito, né? Que assim, é autoexpressão em sistemas desenvolvidos, no caso, assim, customizados, adaptados ou estendidos por usuários finais. No caso aqui, o nosso interesse maior... Opa, cliquei, mas ele demorou. É essa parte, assim, não é um sistema inteiro desenvolvido por um usuário final, mas como esse usuário final customiza, adapta, estende esses sistemas e o impacto disso para eles. Então, qual é o contexto disso que eu vou conversar um pouquinho com vocês? Então, hoje em dia, né, cada vez mais a gente tem uma série de sistemas, uma série de artefatos computacionais que a gente usa no nosso dia a dia, né? E às vezes a gente quer assim um pouquinho mais, a gente quer poder alterar esses sistemas para que ele consiga se adequar um pouco melhor às nossas necessidades. Isso então está dentro de um tópico de pesquisa que a gente tem na área de IHC, que é a parte do desenvolvimento por usuário final. O que é o desenvolvimento por usuário final? Então, é um conjunto, né, de métodos, técnicas, ferramentas que vão permitir a usuários que não são desenvolvedores profissionais, né, que eles possam, de alguma forma, criar, modificar ou estender algum artefato de software. E, então, o objetivo, né, dessa linha de pesquisa é tornar, então, os usuários capazes de participar do design e desenvolvimento dos seus artefatos de software, mas não apenas em tempo de design. Aqui, eu sei que assim, vários de vocês já tiveram disciplina de IHC, né? A gente tem lá design participativo, a gente sempre fala do design centrado no usuário, que a gente quer envolver o usuário ao máximo durante esse processo, mas aqui o foco não é durante o processo apenas, mas durante o uso daquele sistema, ele poder participar desse design. Gente, eu falo muito, então se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, aí vocês... Então, eu não sei se eu vou... Eu vi que tá aparecendo, deixa eu ver uma coisa que fica melhor aqui. Ups, não, saí, pessoa, não saiu, voltei. Ok, é que eu queria ver se eu não sei se eu enxergo vocês quando levanta a mão, mas qualquer coisa vocês prendem o grito que eu respondo. Então, que o usuário possa, assim, durante, né, o uso, poder fazer... Oi? Ah, beleza. Essa extensão, customização ou adaptação. Então, aqui a gente tem vamos dizer assim, esse framework aqui, que é bem conhecido nessa área de desenvolvimento por usuário final, né, que ele discute duas coisas. A questão do custo de aprendizado, o custo que eu tenho para aprender determinada linguagem, determinada ferramenta, em relação ao escopo do que eu consigo fazer com ela. Vocês que estão aqui, que são de cursos de computação, da área de computação, assim, se eu for fazer um desenvolvimento em Java, em C++, com uma linguagem de programação mesmo, eu vou ter um alto escopo. Assim, eu posso fazer de tudo, mas também eu tenho um custo de aprendizagem alto. Qual é o ideal em termos, quando a gente fala em desenvolvimento por usuário final, pensando que esse usuário final é alguém que não tem conhecimentos de programação? Eu estar nesse quadrante aqui de cima, né? Assim, o low e o high aqui em cima, ou seja, eu ter um baixíssimo custo de aprendizado e um amplo escopo do que eu posso fazer. Mas a gente sabe que isso é mais complicado. Ali no meinho desse mesmo quadrante, se vocês
olharem, a gente tem essas ferramentas de bloco, de programação, que são bastante utilizadas hoje em dia, mas o que a gente está com foco aqui é nesse quadrante inferior aqui. Oi. Era uma pergunta? Não escutei? Não, acho que era só um ruído, Milene. Já vamos tá fechando e controlando, tá? Tá Desculpa bom, ok. Não tem problema. Seguindo aqui. Então, o nosso foco, que hoje a gente vai estar discutindo aqui, é esse quadradinho aqui de baixo, onde eu tenho um baixo custo, né, de aprendizado, mas também eu não vou estar falando em grandes sistemas desenvolvidos pelos usuários finais. Em si, eu poder customizar, adaptar e estender algum software que eu esteja usando. Bom, isso então falando de programação por usuário final, desenvolvimento por usuário final em geral. Mais alguns conceitos para até eu chegar, que eu vou discutir um pouquinho com vocês, assim, as pesquisas que a gente tem feito nesse sentido. Então, a gente tem esse contexto todo de desenvolvimento, né, programação pelo usuário final. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha para esse tópico com um olhar assim de que, se eu estou tentando alterar um sistema, se eu vou expandir esse sistema para incluir as minhas necessidades, eu estou também querendo expressar aspectos pessoais, ou seja, eu quero estar presente, eu quero estar representado nesse sistema, eu quero que quem use esse sistema consiga ver, consiga me ver nesse sistema. Nesse sentido, nesse contexto, a gente trabalha com conceitos da engenharia semiótica. Não sei se vocês já chegaram a ver em alguma disciplina, mas assim, para essa teoria, o que a gente tem? Que a interação, né, humano-computador é um tipo especial de que a gente chama de comunicação mediada por computador, onde o designer, ou seja, quem construiu o sistema, está falando com o usuário a partir dessa interface, ou seja, aquela interface que eu estou me comunicando, a interface do sistema que eu estou usando, na verdade, é uma representação de quem a construiu, né? Ou seja, ele está falando comigo, quem construiu, no caso, a equipe de design, ela está falando comigo através daquela interface. É o que a gente fala, claro. Como é que ele fala comigo? A escolha que o designer fizer daqueles elementos visuais, daqueles botões, os textos que ele coloca lá, todos esses elementos é a forma dele passar a mensagem dele para mim. Então, aqui nesse contexto, a gente está considerando também que o usuário final que está ali entendendo, adaptando, customizando uma interface, ele também é considerado um designer, né, nesse contexto, e ele também quer se comunicar com quem está utilizando o sistema que ele entendeu, customizou, adaptou. Por isso que eu falei lá no comecinho da palestra que o título era Sistemas Desenvolvidos por Usuário Final, que os sistemas, o desenvolvido, nesse caso, quer dizer o customizado, adaptado, estendido, né? Para não repetir isso várias vezes. Mas eu vou ficar repetindo. Vocês devem ter visto, sempre aparece aqui uma referência aqui embaixo, no final. Eu tenho uma lista de referências, além do vídeo, eu vou deixar também com a professora Eunice e o professor Cristiano o PDF, né, da apresentação, onde vocês podem ter acesso a essas referências para quem quiser aprofundar os conhecimentos, etc. Seguindo. Então, nesse contexto, então, eu tenho meu usuário final, está lá estendendo um software, mas a gente está preocupado aqui com essa expressão do usuário. Se vocês vissem lá no começo da palestra, a gente falava em autoexpressão. A gente está preocupado em se esse usuário ele consegue, como eu falei aqui antes, né, tá presente, se sentir presente, principalmente se sentir representado a partir desse sistema que ele customizou, adaptou ou estendeu. Então, a gente usa essa teoria aqui como base, considerando isso, né, um foco nessa autoexpressão, que é o quê? Que a gente denomina, que é um fenômeno, né, que ele é intrínseco à comunicação humana, refere à capacidade do indivíduo de expressar alguma coisa que é dele, né, que eu consiga realmente me sentir ali, conseguir que quem veja ali consiga me enxergar a partir
daquela interface. Bom, só que aí surgem algumas questões nesse contexto. Então, considerando esse contexto de programação por usuário final, desenvolvimento, né, por usuário final, dessa questão de autoexpressão, será que o usuário ele se sente representado, se sente presente nesse sistema que ele está entendendo, customizando, adaptando? Por outro lado, assim, uma coisa é eu me sentir presente. E a outra coisa, assim, será que essa minha presença, essa expressão, né, da minha presença é percebida por quem está usando esse sistema? Eles conseguem me ver naquela interface? E, por outro lado também, será que sim, esse sistema, esse artefato computacional que eu quero modificar, ele me dá ferramentas para que eu realmente consiga me expressar, eu consiga me fazer presente ali? Então, é a partir dessas questões gerais aqui que a gente tem uma série de pesquisas que eu vou aqui compartilhar um pouquinho com vocês. Como eu falei antes, assim, essas não são assim todas as pesquisas que o meu grupo realiza. A gente tem, eu também oriento em outras áreas que não essa, mas essa aqui é que eu queria mostrar para vocês assim esse tema, né, no geral, e o que a gente tem feito a respeito disso. Então, um dos exemplos que eu acho que fica, é um dos que eu acho que fica mais claro essa questão da customização, da autoexpressão, é o que a gente tem aqui na tese da Luciana, que é essa que está aqui representada e presente aqui nos slides. O que foi a tese lá da Luciana? Ela queria estudar essa questão de autoexpressão em ambientes virtuais de aprendizagem. Aqui a gente pega todo o pessoal que está aqui trabalhando com, além de HC, Informática em Educação. Informática em Educação, na verdade, é a minha área de origem. Eu comecei pesquisando em Informática em Educação, passei para IHC e hoje em dia eu faço combinação de ambas em alguns dos nossos estudos. Então, assim, o estudo da Luciana fala assim, eu estou falando de ambientes de EUD que são multinível. Para vocês aqui que já conhecem o Moodle ou alguns outros ambientes virtuais de aprendizagem que seguem esse mesmo espírito. O que eu tenho, por exemplo, no Moodle? Possivelmente os ambientes virtuais de aprendizado de vocês seguem no mesmo padrão. Aqui no caso, esse aqui, eu tenho o Moodle, que é uma ferramenta, uma plataforma, né, que foi desenvolvida por uma determinada equipe de design. Ok, tá lá ela. Aí eu tenho, cada universidade pode pegar essa plataforma e customizar essa plataforma para o seu contexto. Então, no meu caso, que eu trabalho na PUC, eu tenho uma equipe que customizou o Moodle para ficar com vamos dizer assim, a cara da PUC. Só que aí, em cima dessa interface customizada pela universidade, eu tenho cada professor que configura a sua interface da sua área do AVA para colocar a sua disciplina para se expressar a partir daquela área ali. Então, o estudo da Luciana era nesse sentido, assim, como é que funciona essa autoexpressão quando eu estou nessas várias camadas? Porque eu digo assim, né, é um mundaréu de gente falando, né? Eu tenho lá os designers do Moodle que falaram de uma forma, e em cima deles eu tenho mais a equipe que customizou, falando em cima daquela fala original, e eu tenho aqui cada professor falando em cima do que a universidade falou, em cima do que o Moodle falou. Então, assim, como é que é a autoexpressão, né, dos professores e a percepção, né, pelos alunos? Eles conseguem entender a fala individual do professor? Eles se perdem nessas várias camadas de gente falando? Então, assim, qual é o impacto, né, da customização que outras pessoas fizeram na expressão do professor? Aí, no caso aqui do trabalho da Luciana, né, gente, eu vou dar, então aqui, a gente está falando aqui, assim, a maioria do pessoal que está aqui são alunos de graduação, né, eu não vou entrar, assim, no nível de detalhe de cada um desses trabalhos, para cada um eu deixo lá no final, tem a referência para a tese, para a dissertação
e eu coloquei para cada um também 2 artigos que são bem representativos. Eu vou estar discutindo aqui com vocês no nível em termos mais gerais, né? Então, assim, no caso do trabalho da Luciana, o que se destacou, né? Que os professores, eles dizem que eles se expressam de 3 formas. E foi uma série de... foram conjuntos de entrevistas que foram feitos durante o trabalho. Eles falam que eles se expressam por meio de expressão verbal. É quando eu estou lá falando com o meu aluno. Eu estou falando com o meu aluno a partir de um fórum, a partir de um chat, a partir de uma mensagem que eu deixei de escrita na minha interface, que eles se expressam também a partir da customização, a forma como eu construo o meu ambiente é uma forma de eu me expressar, e eles destacaram também que até a própria elaboração do conteúdo que eles estão disponibilizando a partir daquele ambiente também é uma forma de autoexpressão. Isso é uma das coisas que eu me lembro que eu discuto bastante com os meus alunos, mesmo em sala de aula, que no caso do Moodle, por exemplo, o que acontece também? Eu tenho, como eu falei aqui embaixo, assim, eu tenho para cada disciplina, cada professor cria a sua área do Moodle com a sua cara, né? Ou seja, assim, eu não gosto, porque às vezes eu tenho assim, dependendo do curso que a gente tem, tu tem assim, eu tenho esse template padrão. A tua aula tem que ser deste tipo. Mas aí eu não consigo me expressar. Eu quero poder me expressar. Só que aí também, eu podendo me expressar, se um aluno faz 7 disciplinas, ele vai ter 7 áreas Moodle diferentes, que pode impactar também na compreensão dele dessas diferentes visões. Ele parece que ele está com 7 ambientes diferentes. Então, mas voltando para cá, essa questão, como a gente pode, né, se expressar de diferentes formas, tem também esse possível impacto para os alunos. Então, os professores destacaram, né, a autoexpressão por meio de expressão verbal, customização e elaboração de conteúdo, e os alunos, na sua maioria, né, diz que conseguem perceber a autoexpressão do professor, eles conseguem, vou dizer assim, né, visualizar, eles conseguem enxergar o professor naquele ambiente, e que isso não é prejudicado, né, pelas diferentes atividades, né, DUD nas outras camadas, ou seja, que eu falei que eu tenho lá a equipe que criou, a equipe que customizou para a universidade e cada um dos professores. No caso aqui, então, desse trabalho, o resultado final, né, o que a Luciana oferece é uma série de ferramentas epistêmicas. O que é isso? São ferramentas para nos ajudar a pensar, a refletir sobre o problema, então que nos ajudam a pensar, a refletir sobre como é que eu posso apoiar um professor, por exemplo, na hora que ele está querendo se expressar, que questões que eu posso ajudar ele a pensar para que essa comunicação flua bem. Então, assim, que eu consiga, porque uma coisa é eu me autoexpressar. Eu estou me sentindo representada na interface. Mas o quanto lá do outro lado isso funciona, né? Eu tenho a emissão, né? Quando a gente volta lá para a engenharia semiótica, eu tenho a emissão dessa mensagem, eu, designer, falando alguma coisa, o quanto eu acho que essa emissão está funcionando, o quanto eu acho que essa emissão me representa. E do outro lado eu tenho quem está a recepção, né? Quem está recebendo essa mensagem, se ele está entendendo essa mensagem, e outro se realmente ele está vendo, está conseguindo me perceber, né, nela. Bom, então aqui foi um dos nossos trabalhos. Outra visão, aqui que eu falei, né, para cada eu separei 2 artigos referentes a cada um desses trabalhos, dessas pesquisas, né, onde consegue ter uma explicação melhor. Então, aqui a gente tem 2 trabalhos que tem, não é o trabalho completo, mas, assim, até boa parte dos resultados do trabalho da Luciana a gente pode encontrar por aqui. Outro estudo, então, a gente tem aqui aí o trabalho da Angelina, curiosidades das minhas meninas. Essas primeiras aqui são todas já doutoras formadas, né? A Luciana está agora trabalhando na Polônia. A Angelina está no Canadá. Então, aqui, no caso da Angelina,
era a questão, o foco dela sempre foi parte do uso de tags, né? Quando a gente usa aquelas hashtag para expressar alguma coisa. Então, que cada vez, aqui a gente está falando, eu não estou falando na extensão, né? Ele é um pouquinho diferente dos outros trabalhos, eu não estou falando em em customização, adaptação ou extensão, mas ainda estou falando em autoexpressão, né? Em expressão do usuário. Então, assim que quando a gente usa uma hashtag, né? Para que elas foram criadas? Para ajudar a gente a buscar conteúdo, a categorizar conteúdo. Eu quero achar todas as... vamos dizer agora que a Eunice e o Cristiano criaram lá uma hashtag para esses encontros de sábado. Então tudo que vocês quiserem postar sobre esses encontros vai usar aquela hashtag. Quando eu quiser achar tudo sobre isso, eu procuro a hashtag. É fácil para eu buscar o conteúdo. Mas, assim, principalmente nessa época que a Angelina fez o trabalho dela, era uma explosão daquele uso de hashtags para autorrepresentação. Né? Tu tem uma opinião, tu tem uma longa descrição de alguma coisa, mais do que eu simplesmente descrever o que eu tenho ali, né? É um gato, é um cachorro, é uma praia. A gente tinha o amo muito tudo isso, Friends Forever, e aí assim por diante. Então, que os usuários, né, desse recurso expandiram, né, as funcionalidades iniciais, que era de apoio à busca do conteúdo, visando expressão, né? Eu quero me expressar, eu quero expressar opinião, quero categorizar, fazer uma categorização pessoal de conteúdo, né? E aí no trabalho dela, o que ela chega assim, né, nessa análise desse comportamento dos usuários, que poderia ajudar, né, como para identificar a motivação para o uso dessas tags em sistemas de recomendação, etc. Aqui um exemplinho que eu acho legal, assim, que ela descreve esses dois tipos de tags, né? As paradigmáticas, que são essas do tipo mar, água, praia, e as sintagmáticas, que é essa mais combinada, vamos dizer, mais descritiva, que é relaxando na praia. Então, que aí esses estudos em cima dessa questão de motivação do usuário para uso dessas tags, né? A gente vai, além dessa questão de indexação, que é o objetivo inicial delas, onde eu tenho uma descrição do conteúdo, né? Cachorro, gato, amor, feliz, onde eu tenho uma descrição de conceitos, até chegar essa parte mais de contextualização, que aí entra essa questão de personalização e autoexpressão, que é o que a gente está discutindo aqui, que é não só eu descrever, não é programando no sábado, esqueci o nome, como é que era o nome? Rodando no sábado, programando no sábado. Processando aos sábados. Processando aos sábados. Então, processando aos sábados, sim, é uma descrição daquele evento, mas eu posso ter uma autoexpressão, do tipo, amo muito essa vida, odeio tudo isso. Então, eu não estou usando isso para categorizar uma imagem, que era o que isso foi originalmente pensado, que eu quero eu quero achar tudo que é foto que tem de gatinho. Eu vou lá procurar a hashtag lá com cat, gatinho, sei lá o quê. Mas aí eu vou passando para outros níveis de descrição, mas com foco aqui, de novo, na questão de autoexpressão. Sim, então eu falei assim, esse aqui, né, fugia um pouquinho dos outros na questão que não está falando em programação por usuário final, né, não está falando especificamente em extensão, customização, mas eu tô com essa questão de autoexpressão, que é uma coisa importante nesse contexto. Aqui dois dos artigos da Angelina também. Ela fez lá uma parte do doutorado no Canadá, com o professor James Bluestein. Aí depois ela acabou ficando por lá. Então esse foi o questão de autoexpressão lá com o uso das tags. Seguindo, agora a gente vai para o trabalho da Luana. A Luana segue aqui em Porto Alegre, segue trabalhando em projetos de pesquisa na PUC mesmo. Aqui o caso da Luana, a gente está falando, voltamos para a programação por usuário final,
Só que ela trabalha com programadores iniciantes. Aí vai pensar assim, pô, mas a gente está falando em uso não profissional e agora já está falando em programador. Mas programador iniciante não é um profissional? A gente está falando daquele que está recém começando a aprender, vocês nos seus primeiros semestres dos cursos de computação, sistemas de informação e afins, que eu estou ou num curso desses de computação e afins, ou mesmo num outro curso que tem assim, uma disciplina nessa área onde eu estou dando meus primeiros passos em relação à programação. E aí, a discussão toda dela era a questão de reuso e apropriação de códigos-fonte. Ou seja, como, né? E por quê? No caso, assim, a Luana, na época, era professora de programação, né? Em níveis iniciais. E aí, o que a gente nota muito, nós professores notamos, vocês alunos já passaram por isso, o que acontece? A gente tem um grande nível de reuso de código. Não estou dizendo que isso é errado. Eu não vou dizer que é errado, mas assim, o complicado é o quê? É quando eu pego um código, reuso esse código, sem ter ideia do que eu estou fazendo. Aqui a gente entra na apropriação, que é uma palavra-chave aqui nesse contexto também. Assim, quando a gente fala bastante em IHC também, a gente quer que o nosso usuário se aproprie daquele sistema, ou seja, que aquilo faça parte, né, do meu dia a dia. Quanto mais eu me aproprio, mais eu entendo o sistema, melhor uso eu faço, etc. O que é apropriação aqui nesse contexto? Não é só, eu tenho um problema, no caso ela identificou que ela tinha dado um exemplo para os alunos, um código de exemplo para fazer X, e aí ela pediu um trabalho que era para fazer uma coisa totalmente diferente, e ela conseguia encontrar trechos idênticos do exemplo dela, que não tinham a ver com aquele trabalho lá no código final. Então, assim, como é que é esse reuso? Como é que é esse reuso? Assim, principalmente assim, eu entendo o que ele está fazendo, eu posso reusar inteiro, não tem problema, a gente está num mundo colaborativo onde isso funciona, mas eu tenho que me apropriar desse código, ou seja, eu tenho que entender o que esse código faz para conseguir melhor usá-lo, reutilizá-lo e estender esse próprio código, né? Então, aqui no foco dela, né, como e por que esses programadores reusam códigos-fontes, como eles interpretam, né, os códigos-fontes deles quando eles foram construídos reusando outros códigos. Ou seja, assim, eu peguei um código, coloquei aqui no meu programa. Como eu explico isso? Eu consigo explicar ele? Eu consigo entender o que foi dito? Lembra que a gente está falando em expressão, assim, eu consigo entender o que está expresso ali, se a gente for, depois eu volto para esse slide, indo aqui para o próximo, assim, que o código-fonte também traz uma mensagem, também é uma mensagem de quem construiu para quem vai utilizar quando a gente está falando em reuso, assim, eu tenho que ler o código do outro, o que eu vou reusar, e entender esse caso. Ele vai trazer também, vai expressar as minhas intenções, as minhas preferências, né, de codificação e até mesmo traços de personalidade, isso que a gente tem lá discutido na tese da Luana. Se vocês olharem aqui essa imagem, eu acho legal, porque a gente está sempre nesse ciclo, né? Eu quero um exemplo, estou lá desenvolvendo alguma coisa, quero pegar um exemplo de código. Peguei esse exemplo, reusei, tá, lá no mundo, peguei esse exemplo, entendi, me apropriei dele, entendi como é que funciona, vou reusar na minha situação e eu vou disponibilizar esse código para outras pessoas. Esse código vai agora exemplificar outra situação que vai ser encontrada por outra pessoa, que vai reusar esse exemplo, que vai se apropriar dele, que vai estender ele. Então, ele vai estar trazendo esses traços meus, né, de expressão ao longo do tempo. Falei que eu ia voltar para cá. No caso aqui da Luana, né, o que ela traz aí é uma ferramenta também, né, conceitual, não é uma ferramenta de programação, né, para apoiar, né, esses programadores, né, na compreensão e apropriação desses códigos. Aqui no trabalho da Luana foram feitos vários estudos também com programadores iniciantes, com professores, etc. Assim, bem interessante.
aqui vocês têm também, como eu falei, 2 artigos que dão uma ideia geral, né? Tem a tese, né? Mas a tese é muito grande, né, para ler. Aqui tem os artigos mais pontuais para quem quiser ter um gostinho a mais. Tanto Luana, quanto Angelina, quanto Luciana, estão todos me devendo. Eles sempre brincam lá, a gente tem o grupo lá dos orientados para a vida. Eu digo, não existe ex-orientador, né, pessoal? O orientador é para sempre. E todo mundo sempre está me devendo alguma coisa. Então, elas estão me devendo, assim, o artigo final, né, que mostra o resultado final desses trabalhos. Mas todos esses que eu mostrei já mostra uma boa parte, dá para ter um gostinho a mais do que foi feito. E aí, a gente tem o trabalho da Carol, da Caroline Queiroz, que está aí organizando o nosso IHC desse ano. Carol já era professora em Minas, veio aqui para PUC, ótimo. O meu aqui PUC no momento, né, é esse meu quadrado aqui em casa. Veio aqui para PUC para fazer o doutorado, voltou para Minas. A gente ia ter o IHC lá presencialmente em Diamantina, vai ser online esse ano, mas a gente ainda volta para lá, se Deus quiser, o ano que vem. No caso aqui da Carol, a gente está também falando em customização, mas no caso dela em customização de visualizações narrativas interativas de dados. Ela trabalhou com dados de redes sociais. Então, o que ela faz? Ela propõe uma série de componentes para quê? Para ajudar os designers, e principalmente aqui a gente faz designers e analistas de dados co-designers. O que é isso? Eu tenho um analista de dados que também ele quer construir aquela visualização narrativa, ele quer conseguir expressar o que ele quer por meio de uma visualização narrativa, mas ele não tem o conhecimento necessário de programação. Lembra, a gente está falando em usuários não profissionais, né, da área de computação, mas ele quer conseguir construir, expressar o que ele quer. No caso aqui da Carol, aí ela tem uma série de componentes que ajudam o designer a estruturar, né, esse espaço de design, a pensar como é que é essa visualização que ele quer mostrar, né, visualizações essas que são customizáveis. Aqui essa é a parte que eu adoro aqui do trabalho da Carol, que ela tem uma série de ferramentas concretas, né? Ela tem uns conjuntos de cartinhas que ajudam os designers a pensar nessa visualização, quem são quem é que está falando nessa visualização, quais são os personagens, os atores, quais são as formas de visualização que vão ser usadas, que gêneros de narrativa vão ser usadas. Então, eu tenho esses elementos concretos, né, para me ajudar a pensar sobre esse problema. Novamente, eu, que sou, no caso assim, agora eu, analista de dados, que não entendo de computação, mas eu quero uma forma de conseguir mostrar esses meus dados para outras pessoas. Aqui, então, a gente está aqui no nosso... não, aqui ainda está no da Carol. Aqui, então, a gente tem, de novo, 2 exemplos de artigos da Carol, trabalhando essa questão de mídias sociais, visualização, o que analistas, né, de dados querem. Isso aqui também está ligado, a gente tem um trabalho de muitos anos com a faculdade agora escola, né, de comunicação social na PUC. A gente tem feito vários trabalhos com dados de redes sociais. A gente tem um trabalho grande com eles, assim, de cooperação, que é muito legal nessa área. E, por último, aqui esse mais recente, trabalho da Márcia, e minha aluna de mestrado, que defendeu no comecinho desse ano, que aí fala nessa questão de apropriação tecnológica, que a gente voltou, como eu falei, né, que a gente trabalha bastante com a questão de informática na educação também, que é minha área de origem e que eu gosto bastante. Então, aqui a gente voltou para a questão dos ambientes virtuais de aprendizagem e como é que as atividades, os recursos que eu tenho nesses ambientes
me ajudam eu, professor, na apropriação tecnológica. O que é isso? Eu consegui me apropriar desses recursos, conseguir construir, né? Conseguir fazer o que eu quero, pensando num design centrado no meu aluno, que vai ajudar ele nesse processo de ensino e de aprendizagem. Então, ela levantou lá, fez uma série de entrevistas com professores, também análises de ambientes virtuais de aprendizagem, levantando assim, quais são as características, né, que são relevantes nesse contexto. A destacar a questão de simplicidade, de poder integrar esses recursos com outras ferramentas, poder compartilhar conteúdo e possibilidades de customização. Assim, eu quero poder, a gente volta lá para o primeiro trabalho, eu quero poder falar o que eu quero, do jeito que eu quero poder fazer um pouco a mais do que eu tenho disponível nessa ferramenta. A gente tem, depende, assim, Avas geralmente tem muitas possibilidades, muitos recursos. Então, eu tenho um ambiente, uma plataforma com uma diversidade grande de recursos. Por outro lado, eu tenho um professor que está assoberbado de tarefas, mas quer usar esses recursos. Assim, o quanto a construção dessa ferramenta, o quanto o design dessa ferramenta me ajuda a me apropriar desses recursos, a conseguir fazer o que eu quero, falar o que eu quero. Então, da Márcia, que é novinha, assim, artigos recém, eles não estão ainda disponíveis, mas em breve. Então, ela teve um artigo aceito no IHC desse ano e outro no ISB, mostrando, assim, aqui a gente tem todos os resultados, né, do trabalho da Márcia. Além disso, o que mais a gente, que mais vem por aí, né? Nessa área específica. Como eu falei, eu tenho pesquisas em outras áreas, mas específico nessa área de programação por usuário final, customização, desenvolvimento, etc. A gente tem um trabalho já também há algum tempo com análise. Antes eu falei assim, lá no trabalho da Carol, a gente estava analisado é ótimo. A gente estava interessado em análise de dados de redes sociais. Mas outro tipo de dado que nos interessa bastante também, a gente já teve alguns trabalhos nessa linha, é a parte de dados abertos governamentais. Assim. Eu tenho esse monte de dados que são de difícil acesso, é difícil eu acessar, é difícil conseguir olhar para eles e ter uma informação que me ajude, né? Tanto eu, se eu for gestora, que quero usar essa informação para melhorar algum serviço, ou mesmo eu, cidadã, que quero entender algum contexto. Então, a gente já teve alguns trabalhos de visualização, especificamente nessa área de análise de dados abertos governamentais, e agora a gente tem 2 alunos que são novinhos, o Clayton, que entrou ano passado para o doutorado, a Mariana entrou agora na metade do ano para o mestrado, que a ideia é continuar com essa questão de visualização de dados, visualizações narrativas de dados, mas pensando aí no eu, cidadão, que quero poder customizar uma forma, assim, o que eu tenho de visualizações, como é que eu posso fazer uma visualização que me ajude a entender o que eu quero entender. Então, a gente trabalha essa questão mais, o Clayton tá no comecinho ainda, né, tá investigando essa parte primeiro, assim, de EUD geral, pensando customização dentro de EUD, e a Mari vai estar trabalhando junto com ele nesse ano. Além disso, eu digo assim, o que talvez venha por aí, que é uma coisa que eu tenho bastante interesse também. Eu tenho um aluno, foi meu aluno de mestrado, está terminando o doutorado esse ano, ele trabalha com objetos de aprendizagem, né? No mestrado, ele trabalhou com o processo, né, de produção de objetos de aprendizagem. Agora ele está trabalhando com a discussão de Learning Analytics, né, nesses objetos. Então, uma coisa que eu tenho há tempos lá, penduradinha, que eu quero fazer também, é analisar essa questão de autoexpressão, autorrepresentação em objetos de aprendizagem e recursos educacionais. Ou seja, o que a gente vê muito em objetos de aprendizagem? Eu tenho aqueles objetos que são criados pelo próprio professor e disponibiliza pelos seus alunos, mas eu tenho também centros de produção onde o professor descreve o que ele quer. Diferentes centros têm diferentes formas de fazer esse processo, né?
E o quanto, mas assim, no final, o quanto eu me sinto representado naquele objeto final, eu que pensei, idealizei e pensei, né, esse objeto. Então, esse aqui está ainda pendurado, eu tenho há anos ele penduradinho lá na lista, ainda vamos fazer em algum momento. Bom, finalizando aqui, né, aí eu deixo assim com... eu digo assim que eu não preciso ter perguntas, né, eu deixo com perguntas para os outros também. Então, e você? Você que está aí agora, nesse momento, assistindo. Vocês já customizaram, adaptaram ou estenderam algum artefato de software? Em fazer isso, vocês se sentiram assim, eu me sinto representado, eu sinto que eu estou presente nesse artefato final com a partezinha que eu fiz? Será que o meu interlocutor lá, quem está vendo a minha mensagem, né, a partir da interface, ele está vendo que eu estou ali? Ou eu pensei, queria fazer isso, mas, sei lá, não sei, eu senti falta de ferramentas que me ajudassem nesse processo. Então, assim, já fizeram isso? Já tinham pensado sobre isso? Sim? Não? Então, isso é o que eu queria discutir com vocês. Como eu falei, a gente tem todas as referências citadas aqui. E eu fico, então, agora à disposição para conversar, tirar dúvidas, etc. Eu posso deixar aqui umas dúvidas aqui para vocês. Vocês não precisam perguntar, vocês podem responder. Era isso, gente. Milene. Muito obrigado, Milene. Deixa eu tirar aqui. Milene, foi muito legal a tua palestra, assim, é um tema que eu percebo que, especialmente nesse momento da pandemia, é um tema que as universidades, institutos federais tiveram que dar muito do reuso, da customização, de todos esses recursos, né, que você bem mostrou aí, que são desafiantes, que é essa questão de você customizar, você adaptar, você estender, especialmente quando você está num momento de crise, um momento crítico, e que de uma hora para outra você tem que se adaptar a uma nova realidade, customizar algum sistema para a realidade da tua instituição, né? Estender esse sistema para outros fins e customizar ferramentas, e às vezes você não tem nem equipe suficiente preparada para abraçar e colocar esses desafios em prática, superar esses desafios e oferecer um serviço de qualidade para o usuário final. E aí a gente depara com essas dificuldades dos diferentes perfis, né? Porque você pensa, eu não estou nem pensando nos contextos das empresas, do corporativo, estou olhando para o educacional, os diferentes perfis de professores, de estudantes, de diferentes idades, de diferentes níveis de capacitação em diversas ferramentas e tendo que se adaptar de uma hora para outra a várias customizações que o pessoal da TI acabou tendo que fazer para atender às necessidades das aulas online. E aí, o que acontece? O usuário sempre está insatisfeito. Por mais que você faça o melhor, é difícil agradar a todos, porque aí junta que você encontra usuários que estão com resistência, profissionais da área de TI que estão com dificuldade de se adaptar à realidade, de ter que customizar, ter que reusar de forma correta, porque uma coisa é você customizar, você reusar, você estender, mas pensando que aquilo você vai atender diferentes níveis de usuário. E nem sempre o teu pessoal da tua equipe de TI se preocupa com isso, que você tem que atender uma diversidade de usuários.
Então, eles pensam só no mundo deles, entendeu? Uma vez que eles entenderem, eles acham que todo mundo vai entender. Então, assim, não é bem essa a realidade. Então, é um assunto muito interessante e, embora já como bem você falou, já veio, né, a longo tempo, como é que eu posso dizer assim, desenvolvendo em trabalhos de tese de doutorado, de mestrado, porém, um assunto que veio à tona nesse momento da pandemia. Então, um trabalho que vocês vinham desenvolvendo ao longo do tempo, você pode perceber que é um assunto muito importante para esse momento que a gente está vivendo em 2020 e que vai continuar vivendo pós-pandemia. E aí, essa questão da interligação, né? Da customização, de estender, de adaptar, mas sempre com a preocupação da interface com o usuário final, né? De como que você vai chegar no usuário nas questões da acessibilidade, da usabilidade, da satisfação do usuário e etc. Então, assim, eu achei muito pertinente o teu tema para esse momento, tá? Não, se a gente pensar aqui, mesmo sem falar da parte de customização, se a gente pensar no nosso ambiente atual, nosso momento atual, né? Só a questão de apropriação tecnológica, assim, porque todos, quer queiram, quer não queiram, tiveram que migrar para o ensino remoto, assim. Por exemplo, assim, eu sou de uma universidade privada. A gente chegou em março, eu me lembro que eu dei aula, acho que foi 16 de março, assim, na segunda-feira de manhã eu dei aula, na segunda-feira ao meio-dia a universidade parou e disse, ok, agora nós não temos mais aula presenciais, a partir de quarta-feira, ou a partir de quinta-feira começam as aulas remotas. Para a gente, que assim, eu sou de informática na educação, ainda assim, eu acredito em uso de ambientes de aprendizagem, etc., foi fácil, mas assim, aí a gente teve assim, o apoio, a gente tem assim, grupos de professores da escola politécnica nossa, que não estavam acostumados, não estavam usando esse tipo de recurso, e que tiveram que usar, e assim, segunda, quinta-feira a gente está remoto e temos que todos nos apropriar dessas ferramentas. Então, foi assim, o que eu digo assim, se a gente for pegar bem para a parte de informática na educação, o que a gente prega há décadas de uso de informática na educação, etc., esse foi para o bem ou para o mal, né? Foi para o bem, assim, todo mundo sabe o que é possível fazer, aí todos já discutem, tinha isso, eu não sabia, agora eu vou continuar usando isso quando voltarmos. Isso no começo, né, quando a gente achava que ia ficar 15 dias em casa e já voltava. Agora, assim, a universidade já fez uma declaração oficial que a gente não volta ao vivo esse ano, né? Ao vivo não, né? Ao vivo nós estamos. Não voltamos presencialmente esse ano. A gente vai continuar com as aulas remotas, síncronas, até o final. Mas, assim, a gente vai ter um avanço muito grande nessas questões por real necessidade. A gente precisa. Então, a gente vai sair correndo atrás. Sim. E aí, da mesma forma, a dificuldade dos a gente tem uma grande dificuldade também com as equipes de TI das instituições. Então, a realidade de uma universidade particular grande, muito bem estruturada como a sua, né, a PUC do Rio Grande do Sul, é uma realidade diferente de muitas outras universidades, né? Especialmente quando você chega nas universidades públicas, que tem uma falta de pessoal, de recursos humanos suficientes para atender uma demanda crescente. E, além disso, você esbarra nas questões burocráticas de não poder adquirir, por exemplo, uma ferramenta como o Zoom, que vocês, né, que a PUC deve ter adquirido amplamente as licenças de uma hora para outra. E não é a mesma realidade de uma universidade pública. E aí a gente começa tendo que nos adaptar com as customizações, com as adaptações, com as extensões daquilo que a gente tem de ferramentas gratuitas. Sim, é uma série de coisas, assim. A gente, claro, teve uma série de outros problemas. Primeiro, assim, mas é uma universidade privada. Sim, mas a gente tem uma universidade privada com uma série de alunos que também não tem recurso para acompanhar as aulas em casa. Então, foi a universidade emprestando computadores da universidade para as pessoas levarem para casa, pagando plano de dados para as pessoas que não têm condições, para as pessoas poderem acompanhar as aulas também. E num contexto que não necessariamente
elas estão com os que têm emprego e estão conseguindo acompanhar, estão numa situação financeira também complicada. Assim, é um contexto bem complicado, mas assim, se pensar então numa universidade pública que tem que se adaptar com o que tem, né? É muito complexo. Então, esse tema, assim, Milene, eu vejo que para os alunos de informática aplicada à educação é uma reflexão para eles pensarem em todos esses desafios, mas pensar também na questão do profissional de TI, no que na carreira dele espera eles no mercado hoje, pós-pandemia, o tanto que se exige do profissional de TI e dessa diversidade que eles precisam estar acostumados desde já, né? E pensar muito que daqui para frente, customizar, adaptar, estender é realidade que faz parte do profissional de TI. Então, assim, é bem interessante. Aí eu vou deixar a palavra aí para o Cris e agradecer, tá, Milena? Tá bom. Milene. então, agradecendo também. Milene, eu já conhecia um pouco sobre alguns trabalhos, né, na nossa comunidade de HC e alguns trabalhos teus, mas eu adorei ver hoje a, você cotejar todas as literaturas, todos os trabalhos feitos. Obrigado mesmo. E aí eu vou passar para uma pergunta de nada mais, nada menos do que uma pessoa que você citou aí no seu Eu trabalho, estava olhando que também, é olhando o bate-papo agora, eu já ia dizer assim, Ingrid, você foi citada várias vezes. isso, e a Ingrid Monteiro está aqui conosco. Então, Ingrid, por gentileza, agradecendo, a Oi, palavra é sua. boa tarde. Estão me ouvindo bem? Eu estou falando aqui pelo celular, tá tudo certo, né? Tudo certo. Obrigada. Diretamente do Ceará, né? Quixadá, calor de Quixadá. Muito Milene, bem. muitíssimo obrigada. Eu entrei meio que no meio, mas coincidiu que eu entrei bem no slide que eu apareci. Assim, meu Deus! Sabe assim, que a orelha esquenta quando você é citado, né? Mas, bom, obrigada pela apresentação. Gostei muito de ter visto, né? Revisto isso. Eu trabalhei no doutorado com esse tema de autoexpressão e engenharia semiótica. Eu conheci alguns trabalhos que tu mencionou, não todos, aquela das tags, eu não fazia ideia, achei super legal. Eu também já tinha observado muito essa questão de você usar tags, como você bem explicou, né? Não como, sei lá, uma ferramenta de facilitar busca, mas como realmente expressão, né? A gente tem aquele caso da hashtag só que não, eu acho um ótimo exemplo, né? Que era hashtag só que não, e a gente usa isso no dia a dia, ela saiu do computador para o nosso vocabulário. Inclusive, ela virou SQN, né? Enfim, mas eu queria fazer um comentário e uma pergunta. Pegando um pouco o gancho do que a Eunice colocou, da pandemia, né? Quando ela começou a falar, eu fiquei pensando, a gente está agora, como você também lembrou, numa situação em que está todo mundo se apropriando, vamos dizer assim, da tecnologia, né? Então, todos nós professores, e não só professores, profissionais que estão em home office, enfim, todo mundo que está se relacionando, né, através da mediação do computador, está dependendo muito dessa mediação para viver sua vida e tudo mais. E eu diria que nós estamos dependendo dessa mediação para também apresentar essa nossa autoexpressão, né? Vocês devem conversar com colegas, enfim, e as pessoas meio que acham ruim. Ah, é muito ruim videoconferência, você não vê a pessoa, o pessoal não aparece na câmera. Ou sabe aquela situação em que tá tudo silêncio, que você meio que, alô, tem alguém aí, né? Então, a gente, como ser humano que gosta de interagir, precisa de se comunicar, a gente tem sofrido, né? E, assim, tem aprendido. Então, eu estou vendo, isso aqui é uma reflexão que eu tive a partir do que a Eunice falou, né? Então, eu estou vendo que, na verdade, a gente está vivendo um momento que os designers de tecnologia de mediação, né, tipo, comunicação mediada por computador, poderiam eles estarem se apropriando da potencialidade de ter recursos de autoexpressão, entende? Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Então, eu acho que o trabalho das tuas alunas, por exemplo, de criar frameworks, de como você pode fomentar, né, essa pessoa a se autoexpressar, a se expressar como um indivíduo, como alguém único, né, isso tem um potencial de melhorar a comunicação, né? E se a gente agora está se comunicando por essas ferramentas, eu estou vendo que assim seria muito bacana se as ferramentas permitissem isso. E eu estou usando as ferramentas, eu não vejo muito. Fora, claro, um caso como o Moodle, né, que realmente ele é muito forte, você pode customizar e tudo mais, mas sei lá, Google Meet, como é que eu consigo customizar qualquer coisa ali, né? No máximo, o layout ali
da câmera, tá? Esse era o meu primeiro comentário, né? Tipo assim, como seria bacana se as ferramentas de mediação, de comunicação, né, pudessem permitir que a gente se expressasse da forma como a gente é, tá? E a pergunta que eu queria fazer é uma coisa que eu tenho trazido para a minha pesquisa, assim, com os meus alunos. Eu tenho até um aluno que trabalhou num TCC recente sobre a autoexpressão não mais dos usuários finais, né? Que foi a minha pesquisa, foi o que você focou aí, mas do designer profissional, né? Um sistema profissional desenvolvido por uma equipe de design, de desenvolvedores e lá. E se é possível ou não esse designer deixar rastros ali da sua autoexpressão. Queria que você comentasse um pouco isso. É isso, muito obrigada. Tá bom, obrigada, Ingrid. Se a gente pensar assim, quando a gente fala lá, assim, nós, assim, Ingrid e eu somos orientadas da mesma linha, né, de orientação de pesquisa, trabalhamos ambas com a professora Clarice de Souza, né, então com a engenharia semiótica, então assim, a gente prega, né, que nessa teoria a gente é uma mensagem do designer para o usuário, né, mas assim, o quanto ele acha que ele está se expressando, ou o quanto ele... Não é nem o que ele acha, né? Se ele sabe que isso é uma mensagem dele, né? Acho que assim, a gente discute isso muito, a gente discute os métodos para a gente avaliar, a gente está conseguindo entender a mensagem do designer, a forma como ele escolhe os elementos, até uma forma dele falar comigo. Mas o quanto ele pensa nisso, né? Eu não sei se chegaste a ver aí com o trabalho do teu aluno, que o problema assim, é se ele tem... sem noção, né? Você tem noção que ele está falando com alguém. Aí é uma questão mais de base, né? Da gente voltar mais para trás e sim, tu tá falando com alguém. Então, assim, eu tenho que te entender, eu tenho que entender a tua expressão. Então, assim, o quanto eu sei que eu estou falando com alguém e o quanto, então, eu sabendo que eu estou falando com alguém, eu consigo me expressar. Quando a gente fala num ambiente virtual de aprendizagem, como tu falou, assim, é fácil. Assim, eu sei que eu estou falando ali... O ambiente é para isso, né? É para eu fazer essa comunicação com os meus alunos, é para ele permitir fazer essa mediação, né? Então, assim, ali é para isso. Eu estou falando com os meus alunos, a forma como eu construo o ambiente, como eu falei lá no trabalho da Lu, a questão mesmo assim, a forma como eu comunico verbalmente, a forma como eu customizo, a forma como eu construo o meu próprio conteúdo, eu sei que eu estou falando com alguém, mas assim, o quanto eles têm isso assim de saber. Eu acho que a gente poderia pegar rastros, acho assim, é o que a gente faz quando a gente faz uma análise, mas o quanto ele quer deixar esses rastros ou o quanto ele sabe que ele está falando a partir dessa interface. O que vocês encontraram lá no trabalho do teu aluno, Ingrid? A gente fez uma pesquisa, ele fez uma inspeçãozinha, análise do Nubank, né? O Nubank, todo mundo conhece, aquele aplicativo, então, inclusive foi interesse dele, ele que me procurou para orientar, que ele queria muito fazer um trabalho de avaliação do Nubank e tal, e aí a gente chegou nesse ponto da autoexpressão, né? Se ele poderia falar de autoexpressão de um determinado designer que a gente não conhece, que é o designer do Nubank, né? E, logicamente, vocês devem conhecer o aplicativo, ele tem toda uma questão de uma linguagem muito informal, né? Uma linguagem muito próxima do usuário. E aí ele fez, numa pesquisa, ele fez toda essa descrição de como o designer do Nubank se esforça para ser próximo do usuário. Isso é uma forma de autoexpressão. É como se ele dissesse assim, olha só, eu sou um cara legal, conta comigo, eu vou te acompanhar durante todo esse processo, sei lá, de cadastro, né? Fica comigo que eu vou te ajudar. Então, a gente conseguiu pegar um pouco dessa metamensagem em que o designer do Nubank tenta ser o cara legal, tá? Uma coisa que eu achei incrível do trabalho dele, que para mim, talvez ele não tenha conseguido perceber isso, mas eu lembro que eu ressaltei muito isso para ele falar na defesa e deixar claro no texto, que ele acabou meio que, nessa análise, encontrando rupturas, né? Porque é meio que inevitável, a gente faz uma inspeção ali e tal. Então, uma coisa que ele observou foi, olha só, todo mundo gosta da autoexpressão, né? Os usuários do Nubank gostam do Nubank, talvez não só pelas funcionalidades que ele tem, mas pela como é diferente a forma como este usuário é tratado, né? Então, isso pega bem, tá? Só que uma coisa que a gente percebeu a presença da autoexpressão não garante que a aplicação não vá ter ruptura, né? E isso foi uma coisa muito bacana de se ver, porque, tipo assim,
a autoexpressão é uma qualidade que você quer levar ao sistema. No caso do Nubank, a gente percebeu isso, que é intencional. Existe uma intenção do designer de parecer ser esta pessoa, então ele está ali mostrando essa personalidade, mas isso não quer dizer que não tenha problemas, né? O que é que é a coisa boa? Quando você pensa num relacionamento pessoal, né? Se você gosta muito de alguém, um amigo, sei lá, um filho seu e tal, aquela pessoa comete um erro, o amor que você sente por aquela pessoa faz você perdoar, faz você saber que aquele erro não é um defeito e você não vai odiar a pessoa. Então, sabe, assim, a gente meio que viajou, assim, nessa reflexão de que a autoexpressão ali meio que mascara um pouco o problema, ele não deixa de existir, ele meio que é mais brando, sabe? Ele não é tão grave. Então, olha que legal, se os designers se tocassem disso. Caramba, deixa eu fazer o meu sistema bem cheio de expressão minha, eu quero mostrar minha personalidade, eu quero me apresentar, eu quero me exibir para o meu usuário. Então, isso cria uma aproximação. Tem um vínculo com ele. Isso. Então, bom, foi isso mais ou menos que a gente descobriu, e é bem legal a gente tentar fazer esse exercício. Eu sou a louca dos prints, eu saio catando, onde eu observo que eu vejo, caramba, isso aqui é muito autoexpressão. Eu vou dar até um exemplo aqui, não sei se vocês conhecem, todo mundo aqui deve ser usuário do Spotify, mas o Spotify, ele tem uma... Se você... quando você cancela, tipo, eu sou prêmio e vou cancelar minha assinatura, né? E quando você cancela, você é levado para uma playlist de despedida. E na playlist só tem músicas reais, né? O nome, o título das músicas, que falam sobre separação, sobre despedida, sobre saudade. É incrível, gente. Eu sempre dou esse exemplo para meus alunos. Então eu digo assim, olha só, gente, o designer do Spotify, ele se apropriou do papel de interlocutor, que é o que a gente defende na engenharia semiótica, né, o Milene? Então, assim, o designer, ele tem que entender que ele está conversando com alguém, né? Então, esse exemplo do Spotify, para mim, é bem... Não sei se vocês viram aqui, assim, pegando 2 exemplinhos. Então, assim, quando eu entrei aqui, eu falei para o Cris, esse sistema que, eu uso o Zoom 200 vezes por dia, já usei Google Meet, usei Teams, esse eu nunca tinha usado, né? Aí eu fui configurar. Aí é legal, enquanto a mensagem dele para tu esperar é assim, olha, a gente está arrumando as cadeiras. Agora a gente está arrumando não sei o quê. Pô, ele vai falando comigo, aí tu até esquece passar esse tempo de salivar, mas não está pronto ainda. Tô arrumando as cadeiras, tu já fica esperando, né? O que ele vai dizer agora? Outro que eu falei no começo, que eu tinha uma lista de sistemas, sisteminhas novos para usar durante o semestre, né? Que cada colega descobre um aplicativo, um negócio novo, a gente quer usar. Tem um que é o Padlet, que é tu pode criar a linha do tempo, pode criar cartões, etc. Aí eu botei um dia para os meninos usarem algo. Aí, no começo, para tu fazer o cadastro, tem aquele checkbox, aqueles que a gente geralmente diz assim, eu não sou um robô, né? Aí o dele, assim, eu sou lindo. Eu falei, eu vou entrar todo dia nesse sistema para me cadastrar. Para dizer que eu sou lindo, ok. Eu sou lindo, ok. Então, assim, as coisinhas, às vezes, assim, pequenas, que já te faz uma diferença, né? De te envolver naquela interação. Inclusive, essa do eu não sou um robô, eu já penso assim, eu sou um robô, porque eu clico ali dizendo que não sou, mas eu já penso que eu sou, porque eu estou robotizado, sempre respondendo a mesma pergunta de forma automática. Entendeu? Entra nesse lá só para você achar linda, já sou linda. Que também é uma visão do robô executando sempre a mesma tarefa, que pode não ser o robô ideal que a gente quer. Mas obrigado, Ingrid, também pela contribuição aí na discussão. Nós temos mais uma pergunta, então eu passo a palavra ao Diógenes, que é nosso egresso da UFMT, fez mestrado lá no Federal do Paraná com o Roberto. Então, a palavra é sua, Diógenes. Obrigado, professor Cristiano. Agradeço a professora Milene pela conversa de hoje, foi muito legal. Então, trazendo essa questão do mestrado lá com o professor Roberto, a gente tem interesse tem bastante interesse em questões sociotécnicas. Então, minha pergunta é nesse sentido. Se nessas pesquisas, nessas investigações de autoexpressão ou de programação por usuário final, quais questões sociotécnicas que estão sendo investigadas, além da intencionalidade, né, além dessa questão pragmática, mas quais outras questões estão sendo consideradas, por exemplo, para permitir que a gente reflita sobre questões culturais, questões afetivas, de valores humanos, na hora que a gente for pensar em sistemas que vão permitir a autoexpressão, a customização, a adaptação dos usuários.
A gente não tem trabalhado sobre esse ângulo, Diógenes. Até assim, no trabalho da Angelina, que foi aquele das tags, assim, foi o que mais a gente trabalhou essas questões culturais, assim. Depois, assim, eu posso te passar o link dele completinho, que aí ela chega até a descrever, assim, o quanto, assim, ela chega numa... Depois de todos os estudos que ela fez muitos estudos de análise de bases de dados mesmo, de Instagram, Flickr, etc. Ela fez várias clusters dos tipos de hashtags usadas e fez uma análise assim até cultural, mas mais em termos de países, né? Assim, usuários de língua tal, usuários de língua portuguesa, língua inglesa, o que eles utilizam ou não. Mas a gente não chegou nesses aspectos, mas assim, tem um monte de coisa que a gente pode investigar nesse sentido, né? A questão cultural, eu acho que é fundamental. O quanto isso impacta, né, nessa minha expressão também. Até assim, indo para um exemplo assim, que nem é em sistema mesmo, voltando para o que as meninas falaram, a questão do ambiente que a gente está hoje em dia, de uso dessas ferramentas mesmo. Assim. A questão mesmo de eu falar, de eu me expor nesses sistemas, assim, que a Ingrid falou assim, a gente tem poucos recursos para interagir, então eu uso lá no Zoom, assim, eu tenho uma dificuldade para conversar com os alunos durante a aula, assim, quando é por vídeo, alguma coisa assim, é tranquilo, mas assim, às vezes eles põem no chat, o chat está lá na outra tela, eu não vejo, o recurso que ele tem é ou aparecer, ou no chat, assim, levanta a mão, põe um bate-palma, alguma coisa, né, mas assim, o quanto isso é complicado, a gente tem vários alunos que não abrem a câmera. Por que eles não abrem a câmera? Tem muitos que a gente vê assim, que eles estão numa situação que eles não querem que tu veja o ambiente que ele está. Tem outro que realmente não está nem ali na aula, né? Ele saiu e a gente é a piadinha da semana lá, o meme da semana, que é aquele que a aula remota é que é a sessão espírita, né? Que tu acaba a aula, tem um ali, a fotinho, mas o menino só ligou a câmera e foi embora, né? Ligou a câmera, não. Ligou o Zoom e saiu. Tu fecha a aula, tu fica chamando, ele não tá lá. Mas muitos, assim, eles estão lá, eles até, que eles ficam assim, às vezes um chamou outro, fulano, abre a câmera, eu tô sem câmera. Aí o outro explica assim, mas no teu celular tu tem câmera, é só tu botar no celular. Mas assim, o quanto ele quer ficar exposto nesse momento também, assim, então, tem um monte de coisas que a gente pode discutir, mas a gente realmente não chegou nesse nível, mas podemos conversar e pensar em coisas que a gente possa fazer conjuntamente a respeito. Muito obrigado. Então, depois eu até posso mandar e-mail para pedir o link. Não, com certeza. E vamos conversar, assim, porque tem muitas coisas que a gente não explorou, mas tem muito a explorar. Perfeito. Muito obrigado, professora. Nós já temos algumas também, eu vou te procurar depois. Nós temos também, vamos querer uma consultoria sua, da Ingrid, para o nosso CSBC também, que a gente agora teve a ideia de ter que... Precisamos ter autoexpressão também em algumas coisas que nós estamos programando aí. Mas eu queria aproveitar, Milene, se alguém tiver mais alguma pergunta, pessoal, joga aqui no chat, enquanto eu vou fazer uma perguntinha para a Milene. Milene, eu fiquei um pouco... são duas uma não é uma pergunta, é uma reflexão, que você trabalhou muito com hashtags. Eu tenho muito a impressão que as pessoas usam mais hashtag do que buscam por hashtag. Eu percebo que quando eu vou postar uma foto lá no Dados Além da Vida, lá do nosso Instagram, do Projeto Davi, eu sempre procuro uma série de hashtags e cada vez eu quero melhorar as hashtags. Mas eu me pergunto se as pessoas fazem uso das hashtags. Eu não sei se você chegou em alguma pesquisa é um outro assunto, eu sei, é mais amplo, mas eu fiquei com essa reflexão, como vocês estudaram hashtags. Já respondo assim, respirou, já respondo. Isso, responde então, que depois eu te faço a outra que é diferente. Não, assim, eu vou te falar assim, agora, assim, experiências, eu disse pro Cris, qualquer coisa soubesse tempo, eu falava da minha vida, né? Então eu vou para a parte de experiências pessoais. Até assim, na época que a Angelina fez o trabalho, eu não usava sistemas que eu usasse hashtag para alguma coisa. Tá, eu sabia o que era, é claro, a gente discutia, estava no início do Instagram, eu não usava assim, eu comecei a usar faz pouco tempo. Mas assim, eu uso para os dois tipos de coisas. Se eu estou, por exemplo, no meu Facebook, meu Facebook ou mesmo na minha conta privada do Instagram,
eu uso hashtag ali, mas não é para ninguém encontrar aquilo, é só para expressão. Por exemplo, agora, eu estou lá em contagem regressiva para os 15 anos da minha filha, todo ano eu ponho lá. Toda foto que eu posto, eu ponho 15 anos da Maia. Não é para ninguém encontrar isso, porque não está aberto. É para eu me expressar e dizer assim, olha, eu estou falando dela. Agora, por exemplo, eu tenho uma conta que é aberta, que é só da minha... Eu tenho uma coleção de Funko Pop, só da minha coleção de Funko ali. Aquela, sim, eu uso as hashtags que eu sei que vão ser encontradas. E eu sigo algumas hashtags que aí aparecem para mim em postagens só por conta da hashtag que eu tô seguindo. Aí tu consegue alcançar, que é o espírito, tem o espírito assim, de busca, né? Eu buscar alguma coisa, ou tu alcançar mais seguidores com ela, né? Assim, aí dependendo da hashtag que tu usar, a pessoa que segue, que aí as pessoas seguem ou pessoas ou hashtags, né? Aí a pessoa que segue aquela hashtag vai acabar vendo a tua postagem. Mas aí, no caso, assim, no meu Instagram aberto, funciona, eu consigo alcançar mais gente vê o que eu estou postando. No meu Instagram e principalmente no meu Facebook, que são fechados, é só para eu me expressar mesmo. Então, minha pergunta é ao mesmo tempo, vai ser uma reflexão, porque é ao mesmo tempo ingênuo, porque nós, como desenvolvedores que pensamos na interação humano-computador, sabemos que o usuário, muitas vezes, ele vai burlando a aplicação e usando da forma que ele vai achando melhor. Eu mesmo, eu tenho o costume no meu Instagram pessoal, eu gosto de usar as hashtags no texto, né? Que é ao longo que você vai escrevendo a frase. Vejam que bonito esse vaso, eu boto hashtag vaso, não deixo só as hashtags para o final, faz parte ali do texto. Mas também é muito interessante porque a gente aprende vendo como os outros usuários interagem, né? Então, é uma reflexão. Mas tem a ver com a minha segunda pergunta, que é, na autoexpressão, eu senti que tem um jogo muito grande entre atributos e instâncias. Porque, de um lado, quando você vai customizar um ambiente, você já tem uma série, as entidades, os atributos, todo aquela ambiente montado, como era uma das primeiras imagens que você mostrou, que parecia um Dera, alguma coisa assim, você já tem isso montado. Mas você ali no caso, você cria alguns atributos que permitem a autoexpressão como instâncias. Seria isso? É só de uma forma bem, falando para os alunos da graduação agora, de uma forma bem, né, de como modelar a autoexpressão. Tá? Perfeito. É o que eu falei ali naquelas minhas perguntas, né? O quanto as ferramentas deixam eu me expressar, né? Porque é o que tu fala assim, uma coisa é eu ter assim, o que eu consigo, pegando bem configuração, que é o mais simples, né? O que eu consigo configurar? Ah, tô lá no Moodle, eu consigo, sei lá, trocar... Estando aqui, que a gente estava comentando no início lá com a Eunice, estava se expressando, estava assim, a Eunice com a floresta atrás, tu estava com a praia. É uma expressão. Então, assim, eu quero mostrar uma coisa diferente. Então, o ambiente deixa eu customizar, porque ele tem essas opções. Mas o quanto eu querer fazer alguma coisa, eu posso ou não. Eu estava discutindo com os meninos em aula nessa semana a questão do Zoom, que aí tu tem lá um lugarzinho onde eu posso bater palma, dizer ok, mas não sei o que lá. Aí eu levantar a mão é lá num outro espaço, que é assim, uma dificuldade de chegar. Às vezes o menino não levanta nem a mão porque ele não achou onde é que está o espaço. Então, assim, o quanto a ferramenta me ajuda, me dá opções de eu poder fazer o que eu quero. Então, quanto eu tenho esses atributos, né? O quanto eu tenho essas partezinhas que eu posso colocar alguma coisa minha, o quanto a ferramenta me ajuda a fazer isso. Porque nos nossos trabalhos o que a gente quer é chegar nisso no final, ou seja, como é que eu apoio o designer, né, que vai criar uma ferramenta a pensar nisso, né? A dar chance para a pessoa falar. Porque senão eu posso chegar assim, não, é fechado, acabou. A mensagem que eu tenho é assim, não, você não pode falar aqui. Eu falo e fica feliz que eu estou falando. Mas não, eu vou dando um pouquinho a mais. Ah, não, tu pode fazer isso. Tá, mas às vezes eu posso fazer, mas é muito difícil para eu fazer. Então, assim, como é que eu posso criar essas possibilidades, criar esses atributos para que o meu usuário possa realmente lá se expressar e se apresentar, né, da forma que ele quer.
Porque, de qualquer forma, de qualquer campo que seja texto, falando no exemplo das hashtags em si, permite que você se autoexpresse também, né? Não necessita um atributo direto para isso. E o usuário... Quando a gente fala na engenharia semiótica geral, sim, eu trabalhei lá na minha tese de doutorado há milhões de anos atrás, com a parte de sistemas de ajuda, de help. O help é onde eu posso realmente me expressar. Por quê? Porque eu falo textualmente, eu falo exatamente, olá, você, barará, barará, barará. Mas, geralmente, assim, o que eu tenho na maioria das minhas interfaces, a forma de eu falar é a escolha que eu faço dos elementos ali. Escrever é a parte tranquila, né? Mas dependendo, se a gente pega ainda hoje, a gente está falando em dispositivos móveis, etc., cada vez é menor o espaço de expressão que eu tenho, né? Mas é legal, tem um monte de coisa para a gente pensar. Muito bom. Obrigado, Milene, por ter vindo processar uma série de conhecimentos aos sábados. Pode dizer mais alguma coisa, se tu quiser aí, deixar a tua mensagem final. Bom, gente, não, queria agradecer a quem veio aqui na aula, mesmo assim, a aula sábado de tarde também é para fortes, né? Se vocês tiverem, então, interesse por materiais relacionados ao tema específico, esses ou não, assim, é só entrar em contato. Eu vou deixar ali com o Cristiano. Então, além da gravação, fica o PDF, vou mandar para ele agora o PDF que tem lá o meu contato no final. Até no futuro, se alguém quiser fazer um mestrado, um doutorado aqui na PUC do Rio Grande do Sul, também estamos de portas abertas. Como eu sempre digo para os meninos, não necessariamente precisa ser em IHC, né? A gente tem diferentes áreas, mas se tiver interesse, olhem lá também para a página lá da PUC, assim, na PUC, Escola Politécnica e o programa de pós-graduação em computação, que a gente tem essas pesquisas em IHC, em EUD e mais várias outras áreas também. E para vocês, então, que trabalham aqui tanto com a parte de desenvolvimento web, né, e com a parte de informática na educação, ficar com essa lembrança. Então, já passaram, acredito eu, por disciplinas de IHC, que eu digo para os meninos, assim, que... Eu sempre falo, os meninos, gente, porque geralmente, assim, de 50 são 47 meninos e 3 meninas. Então, eu generalizo para os meninos. Ou quando são só meninos mesmo. Que, assim, a única coisa que eu quero é que eles, assim, o principal que eles saiam no final do semestre é eles lembrar que eles têm um usuário. Então, lembrar que eu tenho um usuário no final, que é para ele que eu estou projetando alguma coisa. Por mais que eu esteja me expressando, mas então é autoexpressão, o sistema sou eu me expressando. Não, mas eu estou me expressando para alguém. Eu estou falando com alguém a partir dessa interface e o que eu quero é resolver o problema desse alguém. Esse alguém tem um problema que eu tenho que identificar qual é. Vocês já viram, a gente tem uma série de técnicas para isso e construir algo que realmente atenda às necessidades desse usuário. E para esse ponto específico que a gente discutiu aqui, quanto mais eu der chance dele poder se expressar, também é uma possibilidade. Posso fazer um sistema perfeito, até do ponto de vista do usuário, que ele não vai se expressar? Posso, depende também qual é o objetivo do meu sistema. Mas se ele puder ter essa chance de se expressar, se comunicar, também ajuda. Era isso, então, e mais uma vez, então, obrigada pelo convite de vocês. Milene, muito obrigada pela tua presença, pela palestra, pela interação. Quero agradecer aí a presença também dos alunos, né, que estão aqui na sala, dos convidados que estão aqui como ouvintes, por curiosidade, né, por querer ampliar o conhecimento aí nas diferentes áreas da computação. E dizer que estamos também aqui, Milene, né, junto contigo para colaborar, né, para interagir, para que a gente possa juntos aí crescer e trazer mais conteúdo aí para futuros alunos da pós-graduação, tá? Obrigada mesmo. Eu vou agora encerrar essa primeira parte do nosso Tarde Processando aos sábados e passo a palavra para o professor Cristiano na segunda parte, quando, né, vamos entrar aí com a nossa segunda convidada aí da tarde, a Luciana. Obrigada, gente.